E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. Galera, seguinte, vídeo de pré-jogo, pois é, nesse domingo começa o Campeonato Brasileiro pro Corinthians. Estreamos em casa contra o Atlético Mineiro, um freguês histórico do Corinthians, né? Já foi vice-brasileiro duas vezes aí pra gente, em 99 e em 2015, e estreamos contra eles em Itaquera. Então, vamos falar sobre esse jogo. E para começar, vamos com a possível escalação, né? Possível escalação aí da nossa estreia aí no Brasileirão 2024, né? Eu acredito que o Antônio Oliveira vai manter o mesmo time que venceu o Nacional do Paraguai, né? Então, eu imagino que o time entre em campo com Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranielli, Fausto Vera, Wesley, Rodrigo Garro, Romero e Yuri Alberto, beleza? Eu imagino que seja essa escalação, a mesma que iniciou contra o Nacional. Lembrando que o Maicon segue fora, tá machucado. O Palácios segue fora também. Coronado e Paulinho devem seguir no banco. Enfim, imagino que seja esse o time. E agora vamos falar sobre retrospecto histórico aí do confronto entre Corinthians e Atlético Mineiro. Eu estou no site do meu timão, então vamos lá. Histórico de confrontos entre Corinthians e Atlético Mineiro. Ao todo, na história, 111 partidas com 43 vitórias do Corinthians e 39 do Atlético. Os gols no confronto, 297 com 154 do Corinthians e 143 do Atlético. Corinthians e Atlético Mineiro por estádios, eles mais se enfrentaram no Mineirão, 40 jogos, com o Atlético tendo 2 vitórias a mais. Na Neoquímica Arena, que é o palco do jogo desse domingo, foram 12 jogos, 5 vitórias do Corinthians, 3 do Atlético e 4 empates. Corinthians e Atlético Mineiro por campeonatos, eles mais se enfrentaram pelo Brasileirão, 76 jogos, com Corinthians tendo mais vitórias, 32 a 25. Também se enfrentaram pela Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Atlético Mineiro. E o maior é o Cláudio, né, o gerente. 5 gols em 7 jogos. Depois vem Marcelinho, David, Luizão, Gambinha, o Neto com 4 gols, né, cada um. Fernando Baiano, Luizinho, Gil e o Ivair, 3 gols cada um. O primeiro confronto entre eles foi no dia 30 de maio de 1929, há 95 anos, num amistoso, e a gente acabou perdendo 4 a 2. A maior goleada do Corinthians no confronto foi um 11 a 2 em 12 de outubro de 1929, um amistoso, e essa é uma das maiores goleadas da história do Corinthians, inclusive. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Atlético, 7 jogos, durou de 1960 a 1970. E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Atlético Mineiro. Os últimos 2 jogos pelo Brasileirão do ano passado foi 1 a 1 em Itaquera e 1 a 0 em Belo Horizonte, gol do Roger Guedes, né? E tá aqui a nossa última vitória contra eles em Itaquera, né? 2 a 0 pela Copa do Brasil. Matheus Bidu e Roger Guedes marcaram os gols e o Corinthians avançou nos pênaltis. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos, galera, que é o seguinte. Essa foi a nossa última vitória em casa, né? 2 a 0, mas pela Copa do Brasil. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos, né? Mais precisamente em Itaquera. Esse ano em 2022 perdemos de 1 a 0, né? Em 2021 perdemos 2 a 1 em Itaquera e em 2020 perdeu de novo em Itaquera 2 a 1. Ou seja, a nossa última vitória contra o Atlético Mineiro em Itaquera pelo Brasileirão é essa aqui. 1 a 0 em 2019. Pois é, estamos há 5 anos, né? Estamos há 5 anos sem ganhar do Atlético em casa pelo Brasileirão. Olha, foram 3 derrotas seguidas, né? Foi uma em 2020, uma em 2021 e uma em 2022. Ano passado foi empate. Pois é. Então tá difícil ganhar deles em casa, né? Tá certo que o Atlético teve bons times nessa época, o Corinthians teve Léo Natel, né, Everaldo, né, Jonathan Cafu, né, aí fica difícil ganhar. Mas é isso, né, galera? Corinthians tá desde 2019, né? O Corinthians tá desde 2019 ser ganhando do Atlético Mineiro em casa pelo Brasileirão.
O gol desse jogo foi marcado pelo Gustagol. Pois é, 1 a 0, gol do Gustagol no finzinho da partida, inclusive. Que coisa, hein? Mas enfim, né? Vamos dar uma olhada na classificação do campeonato, né? Primeira rodada. O campeonato começa nesse sábado, né? Mas estreamos domingo aí contra o Atlético Mineiro, 4 horas da tarde no domingo. O que é raro de acontecer, né? Antigamente, muitos jogos do Corinthians eram às 4 horas da tarde no domingo, né? Já hoje em dia, jogo do Corinthians é 9 horas, 8 horas, 7 horas, 4 da manhã, 2 da tarde, 10 da manhã, enfim, né? Mas às 4 horas da tarde, no domingo, meu Deus, é praticamente impossível de acontecer, né? Finalmente jogamos aí às 4 horas da tarde no domingo, né? Meu Deus. Mas enfim. Os próximos jogos em sequência, a gente pega o Juventude fora de casa, lá em Caxias, né? Quarta-feira, aí 8 horas, né? Voltamos ao horário tradicional de jogos do Corinthians atualmente. Aí na terceira rodada jogamos contra... Acho que eu passei. Contra o Bragantino, em Bragança, né? Então são 2 jogos seguidos fora de casa. Aí na quarta rodada vai ser outro jogo complicado em casa. Pegamos o Fluminense às 4 horas da tarde. Então, temos 2 jogos seguidos aí pelo Brasileirão em casa, às 4 horas da tarde, no domingo. Aí eu acho que na quinta rodada ainda não tem as datas, né? Ah, tem sim. O Corinthians pega o Fortaleza às 4 horas, mas no sábado jogando em casa. Beleza. Aí na sexta, pegamos o Flamengo fora, no Maracanã, no sábado às 4 horas. Na sétima, vamos ver quem pegamos. O Botafogo, mas não tem horário e data definidos. Eu não sei o porquê exatamente, mas enfim. E a oitava rodada, deixa eu ver. Oitava, pegamos o Atlético Goianiense, lá em Goiânia. Atlético Goianiense. Nona rodada, pegamos o São Paulo em Itaquera. Pois é, início de junho aí. Corinthians e São Paulo em Itaquera. 10ª rodada já não tem nem data nem hora. Então, até a 9ª rodada sabemos as datas e os horários dos jogos aqui. Bom, galera, antes de falar mais sobre esse Corinthians e Atlético Mineiro, eu gostaria de relembrar com vocês um jogo importante aí do Corinthians contra o Atlético. Brasileirão 1990, quartas de final, o Corinthians venceu de virada o Atlético, de virada. 2 gols do craque Neto, pois é, um jogo importantíssimo para nossa campanha do Brasileirão 90, que foi o nosso primeiro título brasileiro, né? Pois é. Então, vamos relembrar esse jogo aqui. Eu tenho o vídeo aqui dos gols da partida. Corinthians vencendo o Atlético Mineiro no Pacaembu, o jogo de ida das quartas de final do Brasileirão 90. Um jogo memorável aí do Corinthians contra o Atlético. Então, vamos lá, vamos relembrar os gols dessa partida. Vamos lá? Vamos relembrar, né? Lembrando que vencemos de virada o jogo. Gilberto Costa aceitou, jogou. E aí vai sair o primeiro gol do Atlético, né? Entregada, segundo pau, Gerson. Silvio Luiz narrando, pois é. Atlético! Atenção, moçada, e aí começa a virada do Corinthians. No segundo turno não vai beber, hein? Mesmo porque é proibido tomar. Vocês vão de cara cheia lá, botar um voto, bota o voto errado. Olha o Corinthians, chegou o Neto, pintou olho no lance. E que golaço de cabeça do Neto, hein, mano? De cabeça, golaço, mano. Confira comigo no replay. Neto. Dele a camisa número 10. E é assim que se cabeceia, né, gente? Vocês viram aí, ó? Cabeceou certinho, no chão, a bola entrou. Devia ensinar pro Yuri Alberto como se faz isso, né? Porque ô cara pra perder gol de cabeça, o Yuri Alberto. Eita, invadiram o gramado ali, é o torcedor, mano. O cara invadiu o gramado. Paulo Sérgio, vai na frente dele ali o lateral, Carlão. Vem Dinei se metendo pelo meio, vem Tupã fechando também, acompanhando a jogada. Tupã, olho no lance. Aí outro gol do Neto, contou com o zagueiro ali derrapando ali, mano. Foi pro alambrado, mano. Confira comigo no replay. Olha o zagueiro derrapando. Opa! E o Silvio Luiz? Neto! 40 minutos
segundo tempo. Agora, no Pacaembu, Corinthians na frente do Atlético, 2-1. Pois é, né, galera? Pois é. 2-1 Corinthians. Olha como era diferente na época, né? Várias bandeiras no estádio, no Pacaembu. Nossa, que época boa. Pena que eu nem era nascido. Mas enfim, né, galera? Vamos falar mais sobre esse jogo, os meus palpites aí. E é o seguinte, né, galera? Vamos estrear no Brasileirão aí 2024. Ano passado passamos um puta sufoco, né? Só escapamos do rebaixamento na penúltima rodada. E ainda contamos com o Santos perdendo, acho que o Vasco perdeu também. Enfim, né? Esperamos que esse sufoco não se repita esse ano, né? Esperamos. Eu tô vendo alguns jornalistas, né? Dando previsões aí para o que pode ser aí, o que pode virar o Brasileirão desse ano. E alguns estão dizendo que o Corinthians é candidato ao rebaixamento, outros meio de tabela, enfim, né? É claro que o Corinthians está passando por uma reformulação, né? É até difícil acreditar em título, mas a gente sabe, né, galera? A gente sabe que muitas vezes na história subestimam o Corinthians, né? Em 2017, o ano do nosso último título brasileiro, o Corinthians era a quarta força, né? Pois é. Ganhamos o Paulista e o Brasileirão daquele ano. Só que assim, eu acho, galera, que o Corinthians, nessa fase de reformulação que tá passando, eu acho muito complicado brigar pelo título. O time teria que se encaixar muito rápido, sabe? E assim, eu acho que até daria pra brigar por uma vaga na Libertadores, talvez. Talvez, dependendo de como o time vai se encaixar no meio do campeonato. Mas eu acho que o Corinthians, sei lá, talvez se encaixe no meio de tabela ali entre oitavo, 12º. Eu não acho que vai passar sufoco pra não cair, de novo, eu não acho. Mas enfim, né? Eu não acho que brigue pelo título. A minha torcida seria essa, né? Claro que eu adoraria ver o Corinthians brigar novamente pelo título brasileiro, mas infelizmente é meio complicado. Tem o Flamengo, tem o Palmeiras, tem o Atlético Mineiro, tem o Fluminense, tem muito time aí. Mas Corinthians, né? Corinthians é Corinthians, né? Quanto mais você subestima, mais ele pode te surpreender. E eu gostaria muito que o Corinthians me surpreendesse aí, nos surpreendesse e brigasse pelo título, né? Mas eu acho que talvez dê pra brigar aí por uma vaga na Libertadores, né? E precisamos disso, porque neste momento estamos fora da Copa do Brasil ano que vem. Pois é, e pra classificar, precisa ou ser campeão ainda esse ano, ou classificar na Libertadores via Brasileirão. Terminar entre os 6 primeiros, então é isso, né? Bom, esperamos que o Corinthians estreie bem nesse campeonato e que faça um bom Brasileirão e que não passe sufoco de novo, pelo amor de Deus. Mas enfim, palpites pra esse jogo de estreia, né? O meu palpite vai ser... Cara, eu sei que vai ser um jogo difícil, muito difícil. A vitória contra o Nacional não dá pra a gente se iludir, né? Não dá, né, gente? É o lanterna do Campeonato Paraguaio, não dá pra se iludir. É legal ganhar de 4-0? É legal, né? A última vez, que eu até pesquisei, a última vez que o Corinthians tinha goleado por 4-0 em casa foi contra o Santos. Pois é, Copa do Brasil. Lembram daquele jogo? 4-0, Copa do Brasil? 2 gols do Juliano, Mantuan, Raul Gustavo marcaram os gols? Acho que o Raul Gustavo marcou, né? Enfim, 4-0. Corinthians ficou 2 anos sem golear por 4-0 em casa. Então, sim, podemos comemorar. Mas mesmo assim, o adversário era muito fraco. Passaram ali parte do segundo tempo com 1 a menos. Então não é muito parâmetro. E o Atlético é um grande adversário. Tem Paulinho, tem Hulk, tem Arana, tem bons jogadores. Então vamos ter calma, né? Mas eu acho que dá pra gente vencer. Jogamos em casa, dá pra gente ganhar. Meu palpite, 1-0. É meu palpite. Gol do paraguaio mais louco da história do futebol brasileiro, Ángel Romero. Pois é, Romero, 1-0 Corinthians é o meu palpite. É isso aí, galera. Esse é o vídeo de pré-jogo. Esperamos que o Corinthians estreie bem no Campeonato Brasileiro. Pois é. Coloca aí o palpite de vocês, o meu 1-0 gol do Romero, beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians, pelo amor de Deus, que estreemos bem nesse Campeonato Brasileiro.